hoje com uma pergunta. Como é que anda a frequência sexual? Hã? Você é casado? Você é casada? Tem um parceiro? Às vezes nem precisa ser casado, né? Mas tem um namorado? Você já tem relação sexual? Tá satisfeito? Tá insatisfeito com esses encontros na cama? Corre para o nosso WhatsApp e responde. Hashtag sim ou hashtag não. Você tá satisfeito com a frequência sexual? 988933999. Se tá tudo bem, ó, Fernandinha, tá legal. Não importa a quantidade. Tá legal pra mim? Tá legal pra relação? Sim. Fernandinha, tá difícil, viu? Porque ele quer, eu não quero, eu quero, ele não quer. Enfim, tá um moído desmantelado. Hashtag não, tá? Não esqueça de colocar a hashtag e a resposta juntinhos para aparecer aqui na nossa resposta. E nessa parte aqui não tem nome de ninguém não, tá certo? Só entra a numeração. Mas se você quiser participar, fazer pergunta, comentar um pouquinho sobre o que está acontecendo com você, 988933999, a gente não identifica você, fechado? Frequência sexual é o tema do nosso quadro Descomplica de hoje. Então já vamos rodar a vinheta. Janaína Ferreira já está aqui. Oi, Jana, boa tarde. Oi, Fernandinha, boa tarde. Primeiro eu quero dizer que parabéns, né? Domingo foi o seu dia. Obrigada. E você está brilhando nesse mês. Então eu desejo os melhores desejos para a sua vida. Obrigada, Jana. Muito obrigada pela lembrança. Ela mandou uma mensagem super carinhosa para mim. Eu fiquei muito feliz pela lembrança de verdade. Jana, o tema de hoje divide opiniões. Muitas vezes cria uma fofoca à parte, porque uma amiga conversando com outra e diz assim, olha, minha frequência sexual lá em casa é toda noite, é todo dia, 4 vezes na semana. E a outra olha para a amiga e esse entreolha assim, quando ela sai, diz, mulher, isso é mentira. Não tem a menor condição de ser desse jeito. Aí a gente faz a famosa pergunta, existe uma frequência sexual ideal? No Brasil, né, diz a pesquisa que a quantidade é 3 vezes por semana. Mas a gente sabe que essa pesquisa tem muito de engodo. Por quê? Porque as pessoas têm vergonha de falar que a vida sexual não é boa, sim, que não tá... Aí as mulheres ficam, como você disse, poxa, se ela é todo dia, se na casa dela são 3 vezes por semana e na minha é 1 vez por mês, o que é que está acontecendo? Isso termina gerando aí uma certa dificuldade. E, por sua vez, os homens também não querem dizer assim, ah, não, só é 1 vez a cada 15 dias. E aí essa pesquisa é uma pesquisa que termina gerando aí uma certa dificuldade da gente acreditar. Segundo a pesquisa, seria isso. Mas o que é que a gente precisa entender, Fernandinha? Não tem quantidade, mas tem qualidade de sexo. E aí a gente precisa entender que não é para cumprir protocolo. Então, 3 dias por semana, então segunda, quarta e sexta, vamos cumprir o protocolo e tá bom. Não, não tá bom. Precisa tá bom quando é bom para as duas partes, né? Para os parceiros. E aí isso é bom. E aí não tem data e muito menos quantidade, né? Jana? De jeito nenhum. Mas você falou aí em pesquisa, e de acordo com o Instituto, a pesquisa do estudo, na verdade foi um estudo do Instituto Kinsey, lá nos Estados Unidos. E aí ele pesquisou gênero, sexo, reprodução, lá nos Estados Unidos. Sim. A gente tem um parâmetro aqui do Brasil e dos Estados Unidos. Aí vamos falar entre os jovens. Hormônio, vigor. Então, entre os jovens de 18 a 29 anos, eles têm, em média, 112 relações sexuais por ano, o que corresponde a 3 encontros por semana. Uhum. Eu não sei nesse estudo que você trouxe qual era a faixa etária, mas a média aí da juventude lá, 3 encontros por semana. Vamos falar dos adultos, vou falar da gente aqui, de 30 a 39 anos, ainda estou nessa faixa aí de idade. Esse percentual já cai, cai para 86 relações por ano, o que equivale aí a 1,6 relação por semana, ou seja, não dá nem 2 relações, se a gente pensar, né, em arredondamento. Aí o grupo que vai de 40 a 49 anos, né, tem 69 sessões, ou seja, já cai para 1,3 relação semanal, um pouco mais da metade em relação aos mais jovens. O que é que a gente trouxe esse parâmetro aqui desse estudo para entender? Me parece que quanto mais jovem, maior a frequência. E a gente sabe que até os 35 anos, Fernandinha, a gente vai evoluindo, é um processo de evolução. Então, vai evoluindo como? Em maturidade, o corpo, o físico, neurologicamente, e isso
termina gerando aí um ápice de neurotransmissores, de desejo, de aptidão física. Os jovens sobem uma escada brincando. E a gente sabe que a atividade sexual é uma atividade física também, precisa ter uma certa performance, né? Então, vai ficando mais velha, a pessoa vai diminuindo a performance a partir dos 35 anos. Quando a gente pensa no homem, até essa idade, ele consegue fazer novos espermas a cada 10 minutos, mais ou menos. Depois dos 35, 24. Depois dos 45, e aí isso vai dando um certo espaçamento para que fisicamente ele tenha essa produção, né? Então, isso tanto com os homens quanto com as mulheres, o período da menopausa, os hormônios, os ciclos, isso é importante. Então, por isso que os jovens aí, quando a gente fala, estão realmente com todo o desejo, que é uma faixa de muito desejo sexual e de muita atividade sexual. O resto, aí a gente precisa entender que também não é um parâmetro em relação à quantidade, porque a gente sabe que as pessoas hoje têm uma qualidade de vida muito melhor, uma alimentação boa, uma atividade física boa, e isso melhora também a performance na questão da atividade sexual. Agora, Janaína, quando a gente fala de relacionamento, não é? De frequência sexual, a gente precisa entender que ela não está isolada, ela não está dissociada do relacionamento em si. O que para muita gente dá uma dificuldade, porque tem homem ou mulher que só pensa assim, não, é só físico, é só carnal aqui, eu quero um sexo. Para outra pessoa, seja homem ou mulher, não vou colocar aqui nas caixinhas de homem e de mulher, mas para outra pessoa, fala assim, puxa vida, mas ele começou o dia, nem me deu um bom dia, já fomos dormir brigado, no final do dia eu não quero nada mesmo. Isso. Então, precisa encontrar esse encaixe perfeito das expectativas, né, Fernandinha, Jana? quando a gente fala, o que você está me perguntando é uma pergunta excelente. Por quê? Porque Gottman dizia que existe um jogo do amor. O que quer dizer isso? A pessoa, durante o dia, ela passa por algumas dificuldades no trabalho, às vezes com a própria parceria, e termina gerando aí à noite uma certa dificuldade. E quando tem uma negativa, é como se o jogo ele ficasse, um perde porque um quer e o outro ganha porque o outro disse não e não vai ter. Porque é assim, quando a gente diz não, o outro tem que respeitar, não é assim? E aí, aquele que ficou nessa questão de eu perdi, termina gerando aí uma questão de, então, eu vou me vingar. Talvez isso seja inconsciente. E aí, no outro dia, o outro quer, o outro não quer, o outro quer, o outro não quer. Quando a gente pensou que não, entra aí numa desgaste muito grande, porque fica essa competição. E ninguém mais procura ninguém, né? Uhum. E aí fica desgaste o relacionamento. A outra coisa que você me falou é que, para além do sexo, a gente sabe que as pessoas, elas têm uma convivência no relacionamento que a gente pode chamar de tríade, que é o cuidado, o sexo e o sentimento. Não estamos falando de sexo casual, estamos falando de sexo no relacionamento. E o cuidado, quando a pessoa casa, termina tendo aí uma função maior. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do trabalho, cuidar das finanças, trazer dinheiro para casa. E esse percentual termina sendo maior e entra numa rotina de cansaço, de fadiga e de maus hábitos. Não dá o beijo na hora da saída, não chama para jantar, não diz uma piadinha, uma brincadeira leve, uma piadinha para durante o dia a pessoa ficar pensando e esperando para a noite. Faltam os hábitos que eram bons na época do namoro, né? E aí é bom a gente entender que isso precisa ser cultivado, os hábitos bons, para que haja uma relação sexual bem agradável. O que é que a gente pode pensar também, Fernandinha? É que muitas vezes o parceiro ou a parceira tem algumas crenças sobre sexo. Mediante o quê? Minha religião, meus ensinamentos, os costumes de cada país, o que eu aprendi, se eu tive educação sexual ou não tive, se é pecado, se é feio, se é culposo, o que é que tem por trás disso? Porque isso também vai gerar uma certa dificuldade aí na parceria. Elaine, nossa diretora hoje, está aqui dizendo, olha, tá bombando, muita gente ligando, não temos como atender a ligação. Então escreva a sua pergunta ou o seu depoimento. Janaína vai continuar com a gente, daqui a pouquinho a gente vai passear aqui um pouquinho sobre as perguntas, sobre o que vocês estão enviando pra gente.
seu depoimento, tá? O sigilo é garantido. Se você não quiser se identificar, você diz, olha, não diz o meu nome, eu nem já diz o seu nome, já escreve lá a mensagem que tá tudo certo. A gente traz a ideia sempre do Descomplica, é descomplicar essa situação, essa relação e trazer mais harmonia para o relacionamento, coisa que um bom diálogo sobre, inclusive, a questão sexual pode fazer, não é, Jana? Muitas vezes tem tanta intimidade para dialogar tantas outras coisas, mas por conta das crenças que a gente está falando, às vezes o sexo não tem essa intimidade, esse diálogo. Então ninguém sabe o que o outro gosta, não pergunta, não conversa. E aí vai amornando, às vezes esfriando. E não, a gente não quer, mas pode congelar. Né? Mas aí tem jeito. Calma, vamos resolver. Daqui a pouquinho, Janaína conversa mais. Jana, só o tempo de você tomar uma água e um cafezinho, tá certo? Daqui a pouquinho, Janaína volta. Agora vem cá, você tem